Boa noite, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e todos vocês que estão nos acompanhando na TV Chico Xavier. Que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. Antes de darmos início a esta live, eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento ao nosso irmão Ivan, a toda a equipe da TV Chico Xavier, que faz esse trabalho acontecer. Esse trabalho de excelência, de divulgação da doutrina espírita, que temos certeza que tem atingido de forma benéfica vários lares, aonde o sofrimento, a angústia prevalece. Temos a certeza que o trabalho da TV Chico Xavier, além de divulgar a doutrina espírita, é de consolar o coração de todos nós. E é esse registro que deixamos nessa noite a todos vocês. O nosso abraço, a nossa gratidão por esse maravilhoso e abençoado trabalho, que tanto bem tem feito a todos nós. Na live desta noite, o tema sugerido, a cura, nos dá de imediato a ideia de que vamos todos nós, mais cedo ou mais tarde, curar-nos de uma determinada enfermidade. Vamos conseguir, mais cedo ou mais tarde, a saúde do corpo físico e principalmente do corpo espiritual. Entretanto, parece um grande equívoco. Como que eu posso conseguir a saúde do corpo físico, do corpo espiritual, se eu tenho, por exemplo, uma doença crônica? Se eu sou diabetes, ou se eu sou hipertenso, ou se eu tenho uma doença cardiovascular, ou se eu tenho uma insuficiência renal. Na verdade, tanto a saúde quanto a doença, ela está primeiramente instalada em nossas mentes. Podemos nós estarmos com a enfermidade, mas estarmos sã no sentido de paz, no sentido de harmonia de espírito, que é o mais importante. Quantas pessoas que estão enfermas e que vivem em pleno equilíbrio nas suas atividades, equilíbrio emocionais. E quantas pessoas, já é ao contrário, e quantas pessoas estão vivendo na saúde do corpo físico e vivem mentalmente um verdadeiro inferno, uma verdadeira psicose, uma verdadeira obsessão, uma verdadeira doença. Logo, chegamos à conclusão que se torna um pouco complexa a questão e um pouco tanto quanto relativo. Entretanto, não sou autoridade para falar do assunto fundamentado na ciência e na medicina. Porém, iremos fundamentar em Jesus e em Kardec. Há 20 anos atrás, a minha esposa, chegando perto de mim, disse: Deulane, eu estou achando estranho que, ao tomar o banho, fazendo o autoexame da mama, eu percebi
um caroço. E tenho percebido que esse caroço vem crescendo. Eu disse a ela, então vamos marcar um médico, um mastologista, um especialista da área. Então, marcamos o médico. Ela, preocupada, sentindo aquele caroço. E, claro, lógico, como qualquer ser humano, a gente procura ser positivo em qualquer circunstância de nossas vidas, de sermos positivos. Entretanto, levei ao especialista, à especialista, a uma doutora mastologista, aqui mesmo em nossa cidade, perto da capital mineira Belo Horizonte. Estamos distante da capital a 1 hora. E levei ela na melhor especialista que tinha aqui na nossa cidade, ou seja, que tem aqui em nossa cidade. A especialista examinou e pediu que ela fizesse o exame de imagem, a chamada mamografia. Ela então fez a mamografia e eu a acompanhei semana posterior para levarmos o resultado a esta médica que fez o pedido do exame. Ao apresentar o exame para a médica, ela olhou, colocou na lupa, colocou na lâmpada fluorescente e disse desta forma para nós dois, dentro do seu consultório. Eu tenho mais de 20 anos de profissão, disse a médica, a doutora mastologista. Eu nunca errei um diagnóstico meu. Espero estar errada, mas tudo leva a crer que você está com câncer. Quando ela falou a palavra câncer, ali na nossa frente, a queima-roupa, eu fiquei sem chão. Parecia que o mundo tinha desabado sobre a minha cabeça. Minha esposa disparou a chorar e eu procurei ser forte para ampará-la, para dar suporte a ela. E a médica disse, bom, espero estar errada, mas de toda forma nós vamos fazer uma punção e fazer uma biópsia para confirmar se é ou não. Eu pensei, espero que ela esteja errada, que ela esteja equivocada. E assim se fez. Fez a punção, fez a biópsia e encaminhamos a ela, fomos a ela, a doutora, a levarmos o resultado da biópsia. E o resultado da biópsia confirmou 100% que era um tumor maligno. E ela estava com câncer. Naquele momento, foi muito difícil, caríssimos irmãos, estimadas irmãs. Embora a religião nos ensina, a religião nos educa a termos fé, a sermos fortes nessas horas, a primeira coisa que veio na minha mente, que não ia dar conta de acompanhá-la, de ver todo o processo que ela iria passar. A cirurgia, quimioterapia, a radioterapia, hormonoterapia, enfim. A médica disse então que iria encaminhá-la para um dos hospitais de referências aqui em Minas Gerais, nessa área de mama, que é a Odete, Maternidade Odete Valadares. É uma especialidade a nível nacional na área de mastologia, na área de câncer de mama. E o primeiro passo, então, o procedimento foi não só a retirada do tumor, como a mastectomia radical, a retirada total da mama. Assim foi feito o procedimento. Durante um período ela teve que usar o dreno. Depois que ela recuperou, foi submetida à quimioterapia. E nós sabemos que a quimioterapia é um remédio extremamente agressivo, invasivo ao nosso sistema imunológico. E com isso ela passava muito mal.
Várias noites eu tinha que correr com ela para o hospital, para ela tomar soro, porque as plaquetas caíam, ela contraía infecção de diversas ordens, e foi aquele sofrimento, aquela luta. Eu e ela dentro de casa, e aí eu pedindo a Deus que me desse força. E eu pensei comigo, ora, eu vou cancelar todas as minhas palestras que eu tenho. Eu tinha muitas palestras agendadas durante o ano todo. Eu vou cancelar todas para dar assistência à minha esposa. Sem que ela soubesse que eu estava pensando, mas já parecendo que estava adivinhando uma questão de sintonia entre o casal, ela me disse, Delane, eu queria lhe fazer um pedido. E eu disse a ela, faça, peça, se tiver ao meu alcance. Ela me disse, não abandone os trabalhos espirituais. Não deixe de fazer palestra. Aí eu disse a ela, mas como? Eu tenho que cancelar? Como que eu vou ficar tranquilo? Como que eu vou ficar em paz indo fazer uma palestra? Lá no centro, eu fazer uma palestra, você aqui em casa passando mal, precisando dos meus cuidados, da minha atenção, não posso deixar você sozinha. E ela me dizia, vá, não quero que você cancele sequer uma palestra. Eu atendi o seu pedido com meu a pedido dela, eu atendi o pedido dela com meu coração partido e fui fazer as palestras. E por incrível que pareça, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, eu deixava ela mais ou menos quando eu voltava do centro, ela estava melhor. Porque lá do centro eu pedi a espiritualidade aos amigos desencarnados, aos amigos encarnados, para que vibrassem em favor dela. E quando eu chegava em casa, eu completava dando-lhe um passe magnético, frutificando a água que ela fazia uso para tomar a medicação. E ela fortalecia todas as vezes quando eu ia fazer palestra, quando eu voltava, ela estava fortificada. Assim foi o período todo da sua quimioterapia. Depois, terminada a quimioterapia, veio o ciclo da radioterapia, que é menos agressivo do que a quimioterapia. É radiação no local onde estava o nódulo, no caso, o tumor. Entretanto, quando acabou a radioterapia, nós juntamos todos os exames que o médico pediu para encaminhar ao médico da equipe responsável de oncologia para analisar o exame, para ver se ela ia continuar tomando remédio, se ela ia parar de tomar remédio, se ela precisava fazer algum tipo de remédio, algum tipo de tratamento. Com isso, então, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, levamos ao médico. Quando nós chegamos no consultório do médico, na época, ele atendia dentro do hospital, ele era um dos diretores do hospital em Belo Horizonte. Ele examinou o exame dela, olhou, exames de imagens, exames de sangue, analisou com muito carinho, com muita cautela, fechou os exames e disse para nós, ela está curada. Ele deu um tapa na mesa e disse, ela está curada. Ficamos emocionados de ouvir o médico, o especialista, o oncologista dizer isso. Mas o que mais nos chamou a atenção foi quando ele disse, olha, o médico disse, eu não tenho religião, eu não acredito em nada, só acredito em Deus. Essa questão de religião, de fé, não é comigo, não tenho religião. Mas, sempre, quando eu trabalho, estou aqui no consultório, quase sempre, diz ele, tem um médico que aparece aqui, eu não acredito nessas coisas, um tal de doutor Bezerro de Menezes. Aí eu
Me chamou a atenção aquilo. E perguntei a ele, doutor, não seria Bezerra de Menezes? Ele, isso mesmo, um tal de doutor Bezerra de Menezes. Aí ele me perguntou, você conhece? Eu não queria falar para ver onde que ele ia chegar. E disse a ele, já ouvi falar. Aí ele, pois é, esse médico, disse que trabalha comigo de vez em quando. E foi ele que te curou, falou para minha esposa. Aí depois nós falamos para ele que nós éramos espíritas. E graças a Deus, já se passaram 15 anos desde o diagnóstico, passou aquele período em que eles falam que só pode falar que está curado depois de 5 anos, mas ele disse bem antes, previamente, que ela estava curada. E graças a Deus não teve mais nada. Depois da radioterapia, da cirurgia, da mastectomia radical, depois da radioterapia, ela tomou durante 5 anos o remédio, o tratamento, né? Hormonoterapia, o chamado citrato de tamoxifeno para pessoas que tiveram ou são portadores de câncer de mama. Entretanto, final da história, ela teve merecimento. Sabemos que não existe o acaso. Algo a doença quis mostrar para ela. E mostrou. Ela era uma pessoa boa. Hoje é melhor ainda. Era uma pessoa paciente, hoje é mais paciente ainda. Graças a Deus, a doença, ela não vem ao acaso. É claro, se não foi um resgate dela, um débito de vidas passadas, mas não sabemos, ou talvez um processo provacional que não é de vidas passadas, né, é da atual existência que ela adquiriu, e do qual contraiu a doença, mas graças a Deus foi curada. E mostrou para nós, tanto para ela como para mim, que a vida, meus irmãos e minhas irmãs, é um sopro. Tudo passa. Eu achei que não ia dar conta de passar aquele momento difícil com ela. Foi um dos momentos em que nós passamos unidos, fortalecidos, fortes. E foi assim que nós passamos. Mas o mais importante nisso tudo, que durante o tratamento, o pós-tratamento até hoje, nós não deixamos o evangelho de lado. Muito pelo contrário. O culto no lar, a leitura do evangelho, de leituras sadias, de frequentar, de trabalhar na casa espírita. Graças a Deus, a doença ela vem para nos ensinar. Eu aprendi muita coisa com a doença. Principalmente de não julgar ninguém. Porque às vezes não sabemos o que se passa na intimidade, seja com quem for, ou com qualquer pessoa, e nós emitimos, às vezes, julgamentos precipitados, maliciosos. Não, não, não devemos fazer isso. Porque a vida é bela, a vida é muito bonita para ser vivida. Mas depende de cada um de nós. Talvez ela poderia ter desencarnado nesse momento da doença, mas não desencarnou. Sabemos que não existe ao acaso. Mas, em síntese, em geral, o que nós queremos dizer é que devemos ser gratos até às dificuldades. Quantas pessoas, não estamos aqui para julgarmos ninguém, mas quantas pessoas se curam de uma determinada doença e esquecem o que passou e começa a fazer tudo de novo que fazia antes da doença. Ou seja, uma vida sombria, uma vida de orgulho, uma vida de vaidade, uma vida de prepotência. Ora, todos nós vamos partir um dia. Não existe melhor do que ninguém. Vulgarmente falando, popularmente falando, todos nós vamos para debaixo da terra, nosso corpo. Porque vamos ficar em cima do salto, cheio de vaidades. Jesus
quando estava pregando à multidão, Pedro, o apóstolo Pedro, chegando perto dele, disse: Mestre, olha só, disse Pedro, olha só, existem 10 enfermos aqui, mestre. Você pode curá-los simplesmente, Jesus, disse Pedro, com a imposição das mãos. Jesus então olhou para Pedro e disse: Pedro, meu filho, não está na hora. Ele ficou meio que indignado e arriscou a segunda vez a sua pergunta recheada de indignação. Mestre, olha só, são enfermos, são paralíticos, são cegos, são coxos. Você tem poder para isso, mestre? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, não está na hora. E Pedro insistiu no dia seguinte. Jesus estava lá pregando, falando à multidão. E Pedro insistindo com Jesus. Jesus, então, atendendo à solicitação de Pedro, Jesus, então, atendendo à demanda de Pedro, foi e curou os 10 enfermos. Coxo, paralítico, cego, todos os enfermos que ali estavam ouvindo Jesus na pregação. No dia seguinte, dos 10 enfermos que Jesus curou, somente dois dos enfermos voltaram para agradecer Jesus. Os outros 8 foram embora e nunca mais voltaram. Nunca mais quiseram ouvir a pregação do Mestre Jesus. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, nós não estamos pedindo para que as pessoas se tornem beatas, se tornem santos, mas pelo menos tenhamos gratidão com a vida, porque a vida nos devolve tudo aquilo que nós demos a ela. Enquanto Jesus estava ali pregando, eles estavam enfermos, eles não faltavam a nenhuma pregação de Jesus. Mas a partir do momento em que o Mestre curou, eles deram em retirada e nem olharam para trás. Quantas pessoas vão no centro espírita, se sentem melhor, se curam na casa espírita através do passe? Quantas e quantas pessoas curam dentro do centro espírita e depois que curam, não passam nem perto mais? Não estamos pedindo para que as pessoas vivem dentro de uma casa espírita ou de uma igreja evangélica ou católica, não. Mas pelo menos que possa colocar em prática aquilo que aprendeu ali dentro, aprendeu com a vida e aprendeu, acima de tudo, com a doença. Porque a verdadeira cura está dentro de cada um de nós. Jesus já dizia, vejamos só, Jesus já dizia: eu não te curei. Quem te curou foi tua fé. Já dizia Jesus: eu não te curei. Quem te curou foi sua própria fé. Já dizia Jesus. Então vejamos, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, a nossa capacidade de agirmos diante das dificuldades, a nossa capacidade de agirmos diante das enfermidades, diante das tribulações do dia a dia. E essa cura que nós estamos falando, devemos sempre ter isso em mente. Não é pelo fato que eu fui no centro espírita e tomei passo, fiz uma cirurgia espiritual e me curei, que eu devo abandonar os medicamentos, que eu devo abandonar o tratamento com os médicos terrestres. Não. A espiritualidade cuida da parte espiritual. Consequentemente, reflete-se no corpo físico, no corpo somático. Mas se Deus colocou a medicina, se os nossos irmãos estudaram para isso, temos que manter um vínculo com eles também. Porque se eu abandono o tratamento com pretexto que minha fé vai curar somente, ela pode curar. Que a casa espírita vai me curar, ela pode curar. Mas eu não posso abrir mão dos médicos terrestres, porque aí seria negligência da minha parte.
É mais ou menos assim. Quando eu disse aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que minha esposa teve câncer de mama, a primeira coisa que ela fez foi procurar mastologista. E se ela não procurasse? Não, eu vou ficar tomando passe, eu vou melhorar, eu vou no centro espírita, eles vão me curar. Tudo bem, ela poderia, e ela foi no centro espírita, ficou tomando passe, mas ela também procurou a medicina terrestre. Porque se ela não procura, seria negligência. Ela estaria negligenciando uma situação. Seria um suicídio direto. Seria um suicídio direto. Ora, é a mesma coisa o médico chegar perto de mim e dizer: olha, Delane, se você continuar fazendo uso de tabaco, você vai contrair em pouco tempo, pelo jeito que você fuma, pela quantidade que você consome de tabaco, você vai, e é um forte candidato, em pouco tempo, contrair um câncer pulmonar. Aí é negligência da minha parte, se eu não parar de fumar. A mesma coisa é o álcool. Eu bebo durante a vida toda, e lá na frente eu apresento com a cirrose hepática. Ora, foi um karma que eu busquei com as próprias mãos, na atual existência. Então, muitas coisas, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, nós adquirimos com as nossas próprias mãos. Tanto a doença quanto a saúde. Tanto a saúde quanto a doença. É nesse contexto que nós temos que entender. A religião ajuda, a religião nos mostra o caminho, a religião nos educa, mas nós é que vamos nos curarmos. Eu posso ir aonde Jesus está, ele me curar de uma determinada enfermidade. Mas se eu não quiser que ele não me cure, se eu não tiver receptivo para receber esse benefício, eu não irei curar. E para estarmos receptivos a qualquer cura, a qualquer tipo de tratamento, temos que ser positivos. Como é que eu vou no centro espírita tomar o passe se eu não acredito na espiritualidade? Se eu não coloco fé nos passistas? Se eu não acredito nos passistas? Fica difícil. Como é que eu vou prestar um bom vestibular, um concurso público, se eu não estudei para a prova? Fica difícil. É assim a vida. Assim que funciona, meus irmãos e minhas irmãs. Como falamos no início da nossa fala, embora cada um tenhamos o nosso livre-arbítrio, conforme a questão de número 843, mas, no geral, a cura que nós buscamos está aqui, ó, dentro de cada um de nós. Quantas pessoas, como o próprio Chico Xavier, era um homem doente, que tinha vários tipos de enfermidades, de saúde, mas vivia na zona do positivismo, era uma pessoa positiva. E quantas pessoas aí que têm saúde, têm um bom emprego, têm uma família saudável, e são pessoas mal-humoradas. E são pessoas que, menor contratempo, agridem o seu semelhante, agridem os outros. Lembremos-nos da passagem onde o nosso nobre irmão Francisco de Assis já nos dizia: é dando que se recebe. É dando que se recebe. Quando eu disse que ser espírita não é fácil, quando o médico disse que minha esposa estava com câncer, a questão é complexa. Na hora, parece que a gente fica pequeno diante dos problemas, mas Deus nos sustenta, Deus nos dá força. E como talvez muitos de vocês que estão nos ouvindo já passaram por situações semelhantes a mim, ou pior do que a minha, e conseguiram passar de cabeça erguida. Como diz o ditado, a gente consegue força da onde nós não sabemos aonde nós tiramos. Porque todos nós, de uma certa forma ou de outra, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós dependemos uns dos outros em nossas vidas.
precisamos dos médicos, precisamos dos enfermeiros, precisamos do nosso irmão lixeiro, do coveiro, do empresário, do padeiro, do comerciante, do motorista do aplicativo, do nosso irmão analista de sistema, do qual desenvolve os aplicativos para que possamos estar, por exemplo, nesta live, neste momento em tempo real, encurtando a distância. Então vejamos que o bem, ele vem nos abraçando, nos acolhendo, desde que a humanidade se conhece como ser humano. E hoje, mais do que nunca, como nós, como cristãos. Então, é nesse aspecto que nós estamos enfatizando, que nós estamos destacando a nossa fala, a cura. Vamos refletir na proposta do Evangelho desta noite, quando Jesus disse: eu fiz e tu podes fazer muito mais. Foi por isso que Jesus disse: se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, direi àquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Transporte daqui para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível, disse Jesus. Então vejamos o quanto o nosso esforço para dominarmos as nossas má tendências, como diz o próprio codificador Allan Kardec, quando ele disse que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, rendemos sempre graças a Deus, ao nosso Pai maior, de tudo que a vida nos apresenta. E aprendemos a agradecer até pela enfermidade quando nos visita, que é ela que nos faz crescer, que é ela que nos faz refletir para que possamos ter discernimento e nos tornarmos pessoas melhores. Claro, lógico, tem pessoas, mesmo depois da enfermidade curada, se tornam pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, enfim. Não compete a nós aqui o julgamento, mas muitas pessoas mudam para melhor. Outras continuam estacionadas, mas isso é uma condição de alma. Isso é a condição de cada espírito. É uma condição de cada espírito. Não é uma coisa, digamos assim, é uma regra geral. É uma condição de cada espírito quando deparamos com determinadas situações. E eu peço licença aos nossos irmãos, às nossas irmãs, para contar um caso um tanto quanto hilário, um tanto quanto que requer um pouco de humor, para que possamos relaxarmos um pouco, descontrairmos um pouco nesse aspecto. Havia um vizinho nosso aqui, a umas 2 quadras da minha residência, há uns 20 e poucos anos atrás, que eu resido aqui já tem 30 anos, há 20 e poucos atrás, ele foi no médico, e o médico disse a ele que ele deveria evitar o álcool, a bebida a qualquer custo, porque senão ele iria morrer de cirrose. O seu fígado já estava comprometido, ou seja, e mesmo assim, mesmo com o diagnóstico de uma pré-cirrose hepática, ele não parou de beber. Ele bebeu, foi bebendo, até que um dia ele foi internado. E ficou internado durante muito tempo. Então ficou naquela situação. Internava, melhorava, bebia. Bebia, internava, melhorava, botava para casa e bebia. E foi naquele chove não molha. Internando, tinha alta, bebia, voltava a internar de novo. Bom, isso durou alguns meses, mais ou menos alguns meses, essa situação desse nosso irmão. Com isso, nesta época, ele nessa situação, eu trabalhava e chegava em casa mais tarde, trabalhava em um outro emprego,
E com isso, às vezes, eu chegava em casa 8, 8h30 da noite, 9 horas. Não tinha hora para chegar. E nesse dia eu cheguei cedo em casa. E o vizinho comunicou que ele estava no hospital, que ele estava ruim, que ele estava na UTI. Eu pensei, puxa vida, o que eu posso fazer é uma oração por esse nosso irmão. E fiz minhas preces por ele. Mais tarde, o telefone tocou. Naquela época, não tinha um WhatsApp. Naquela época, a internet estava começando, eram raríssimas empresas que tinham internet. O telefone tocou. Era por volta de 9 horas da noite, mais ou menos, eu tinha chegado mais cedo em casa. Nesse dia o telefone tocou. Era do hospital, era a telefonista. E me disse se você podia fazer um favor para mim. Eu me identifiquei, falei, pois não. Fulano de tal, ele mora, me parece, perto da sua casa? Eu falei, sim, ele mora aqui perto da minha casa, 2 quadras perto da minha casa. Você comunica à família que ele acabou de falecer, ele entrou em óbito. E eu disse à telefonista do hospital, perfeitamente, pode deixar que eu dou o recado. Quando eu desliguei o telefone, eu estava sozinho em casa. Na época, minha esposa estava lecionando à noite, estava dando aula. Eu pensei, puxa, que situação, dar um recado com a pessoa faleceu, com a pessoa morreu, não é nada agradável. Isso eu pensando comigo. E pensei assim, bom, eu vou ter que dar o recado, mais cedo ou mais tarde. Eu vou esperar minha esposa chegar da escola, e aí nós vamos junto na casa dela para a gente dar o recado. Porque ela tinha muita. Ele deixou algumas crianças, né? Os filhos tudo pequeno, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, os 3 ou 4 meninos. Eu pensei, bom, eu vou lá dar o recado. Provavelmente a esposa vai ficar em estado de choque, vai se emocionar, e nesse intervalo a minha esposa ampara as crianças. Eu pensei dessa forma. Minha esposa chegou da escola, já era tarde, já era 10, 22 horas, 22 horas e alguma coisa. A esposa chegou, e aí fui justamente com ela, damos o recado. Cheguei na casa, chamamos. Quando nós chamamos para dar o recado, porque ela não tinha telefone, nós fomos dar o recado. Quando nós chamamos, ela já veio apavorada. Pode falar, ele morreu, pode falar. E eu, sim, infelizmente ele morreu. Eu confirmei o falecimento do marido dela. Ela entrou em desespero, começou a gritar, começou a chorar. Aí minha esposa ficou lá com as crianças, amparando as crianças, procurando contornar a situação. E eu disse a ela, você está precisando de alguma coisa? Ela falou, eu queria que você me emprestasse o telefone. Eu não tenho ninguém aqui na cidade, eu não tenho parente. Eu queria ligar para um parente meu aqui mais próximo, para ele vir, para ele me ajudar. Eu disse a ela, não, perfeitamente, vamos até a minha residência. Ela veio, ela entrou, eu deixei o telefone à sua disposição, ela ligou para um parente dela. Só que quando ela estava conversando com o parente, ela dizendo para o parente que ele tinha falecido, que era para ele vir o mais rápido possível. É uma cidade aqui perto, um lugarejo de coisas de questão de 30 minutos, mais ou menos. Uns 10 quilômetros de carro, mais ou menos. 10, 12 quilômetros de distância. Aí o que me chamou a atenção quando ela estava conversando com esse parente dela, que vocês vão entender depois, no final da minha fala, é que ela desligou o telefone dizendo a ele, então tá, piscuila, eu te aguardo então. Eu pensei comigo, nome diferente, né? Piscuila. Eu já vi tanto nome assim diferente na minha vida, mas Piscuila é a primeira vez. Claro que eu pensei e guardei comigo, nada disse aquela senhora. Aí eu disse a ela, você está precisando de mais alguma coisa que eu possa ajudá-la? Ela me disse assim, olha, me faz um favor. Eu não tenho condições de ir no hospital. Eu
eu queria que você vestisse ele para mim. E eu, querendo ser o bom samaritano da história, né? Disse, não, pode deixar que eu vou lá, eu visto ele para você. Fui com ela na casa dela de novo, falei com a minha esposa, olha, eu vou ter que sair, porque eu vou lá, ela pediu que eu fosse no hospital, vestir o marido dela, eu vou lá com um colega meu, você fica aí com as crianças e eu vou lá. Ela me deu uma roupa dele, né, para que eu pudesse vestir, ela dobrou a roupa e colocou nessas sacolas de plástico de supermercado. Liguei para o colega meu, ele passou na minha casa, ele, na época, ele era motorista de táxi e trabalhava à noite. Eu liguei para ele e pedi que ele passasse na minha casa para que a gente pudesse juntos ir no hospital, porque lá estava o corpo dele no necrotério para que eu pudesse vestir. E levei a sacolinha com a roupa lá dentro. Quando eu cheguei no hospital, o meu amigo parou o carro e eu estava louco para falar com ele assim. Vai no meu lugar, veste lá o falecido, o defunto, porque eu estou morrendo de medo. Vejam só, espírita morrendo de medo do morto. É, a teoria, tudo é bom. A teoria é uma maravilha. Eu pensei, bom, eu vou lá vestir ele, não sei que estado que ele está, fisicamente falando, o corpo dele, vai que eu chego lá, deparo com uma fisionomia meio assustadora, ou se tem mais cadáveres junto com ele lá no necrotério, enfim. Aí eu pensei, vou pedir meu colega para vestir ele. E aí, quando eu olhei para o colega meu colega estava olhando as estrelas, olhando a lua, eu vi que ele não ia disponibilizar a sua boa vontade para ir lá vestir o falecido. Aí eu pensei, bom, resta eu mesmo. Pensei comigo, afinal de contas, ela imputou essa responsabilidade à minha pessoa. E eu pensei comigo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, ora, eu estou com medo de quê? Se não existe morte, a morte é só do corpo. Se eu participo de. Estou pensando comigo, se eu participo de reunião de desobsessão, converso com os mortos, converso com o espírito sofredor, com o espírito malfeitor, converso com vários tipos de espíritos nas reuniões mediúnicas. Por que eu vou ter medo? Não vou ter medo, não. Levantei do carro, peguei essa sacolinha e pedi que o meu amigo aguardasse. Cheguei na recepção e falei, olha, com o documento dele que a viúva me deu, eu vim aqui, sou amigo da família, eu vim vestir o fulano de tal que acabou de falecer. Aí a moça da recepção disse para mim, olha, você pega esse corredor, você vai toda a vida. Lá no final você vira à direita, desce uma escada, vira à esquerda, desce outra escada, é lá no subsolo, no necrotério. Eu pensei, meu Deus do céu, que lugar mais tenebroso, mais pavoroso. Só dela falar eu fiquei meio cismado, meio assim, um pouco com medo. Naquela época, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, não tinha aqui no interior o serviço de funeral. Tinha, mas era para as pessoas que realmente tinham condições de pagar. Era muito caro na época. Hoje não. Hoje tem os planos funerais, junto com o plano de saúde, com o plano odontológico. Naquela época não tinha. Então, hoje, o serviço da funerária faz esse trabalho de vestir a pessoa que faleceu. E naquela época, cada um vestia o seu parente, o seu amigo, o seu conhecido. E lá vai eu, com a sacolinha na mão, andando pelo corredor do hospital. E lugar para fazer frio é hospital. Nunca vi. Eu andando, aquele frio. Quanto mais eu andava depressa, mais frio fazia. De repente, eu andando um pouco assustado, eu escutei um grito. Meu coração até parou, olhei para trás. Aí a mulher gritou, a recepcionista gritou, ô rapaz, assim que você chegar lá no necrotério, você não repara não, que as lâmpadas estão queimadas, só uma que está funcionando. Eu pensei, meu Deus do céu, ela é muito amiga mesmo, só me dizer isso eu já estou morrendo de medo. E fui andando, e fui andando. Quanto mais eu andava, mais medo eu tinha. Ia com a sacolinha de roupa lá, com a camisa, com a calça, enfim. Eu desci as escadas, virei à esquerda, fui virando à direita.
com aquele medo. Eu não estava com medo, eu estava com pavor de ver alguma entidade, algum espírito, como diz na gíria, de ver alguma assombração. Depois que eu desci essa escada e cheguei no necrotério, quando eu olhei, só uma lâmpada meio escuro, meio que esquisito o local. Quando eu olhei, tinha 3 cadáveres. Eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Qual que é ele? Porque todos os 3 estavam tapados. Eu pensei, meu Deus, e agora qual que é o fulano de tal que eu tenho que vestir? E eu pensando comigo mesmo, isso morrendo de medo. Eu pensando comigo mesmo, já sei. É só eu destampar um por um, para ver qual que é. E eu pensando comigo, vai se eu destampo, não é ele, é outra pessoa que morreu no acidente, está com a cara feia, com a cara deformada. Ah, aqui meu coração foi batendo. Meu coração já estava aqui, ó, como se diz, na goela. Aí eu pensei, peraí, eu não posso ser assim descontrolado. Eu tenho que ter controle emocional. Eu vou fazer uma prece. Aí eu lembrei das obras de André Luiz. Eu vou fazer a prece. E comecei a fazer a prece. Senhor Jesus, que ampare nesse momento tão difícil a família. Eu lembro como fosse hoje eu fazendo a prece. O que aconteceu? Eu empolguei. Eu empolguei tanto que fechei os olhos. Fechei os olhos, levantei as mãos e uma das mãos segurando a sacolinha aqui, ó, e rezando com os olhos fechados. Eu lembro como fosse exatamente hoje, nesse momento. No trecho da prece, quando eu falei assim, que Deus é a espiritualidade, vejam só, que Deus é a espiritualidade, isso com os olhos fechados e com as mãos abertas, empolgado, né? E que Deus da espiritualidade possa amparar essas 3 almas que acabaram de desencarnar. Quando eu falei essas 3 almas, a da esquerda levantou. O cadáver da esquerda levantou, descobriu o lençol e falou assim, 3 não, só 2. Quando falou 3 não, só 2, eu pensei, é 3 agora comigo, porque agora eu vou. Se ele não está desencarnado ou tá, não sei, agora eu vou. O cadáver conversando comigo. O coração já tinha passado da goela. Eu falei, vou ter uma parada cardíaca aqui. E o cadáver levanta e vem para cima de mim, vem para o meu lado. Eu falei assim, meu Deus do céu. Só o que faltava, ser agredido por um cadáver. Ele veio e falou assim, 3 não, só 2. Quando ele falou 3 não, só 2, eu senti um mau cheiro de álcool, de cachaça. Eu pensei, esse defunto está fresco. Morreu tem poucos minutos, está com bafo de cachaça ainda, devia estar bebendo, não sei. E morrendo de medo, tremia. Ele me disse, só 3, 2 não, porque eu não morri. Eu sou Pisquila, primo de fulano que faleceu. Quando ele disse, eu sou Pisquila, primo de fulano que faleceu, eu lembrei quando a viúva dele ligou para a cidade perto, o lugarejo aqui perto da minha cidade, que, desculpem, que chamou o primo dela de Pisquila. Aí eu lembrei e disse, você que é o Pisquila? Mas eu disse tremendo, morrendo de medo. Ele disse, sou eu sim. Que eu cheguei aqui e não vi ninguém. Ela pediu para mim vir aqui, não tinha ninguém. Eu tomei umas cachaças ali do outro lado do bar do hospital. A luz está em cima de mim, está me incomodando. Eu coloquei um lençol e acabei me cochilando. Eu falei, danado. Você que é o Pisquilo. Eu falei, veste ele para mim então, porque eu não tenho condições nenhuma. Eu estava tremendo e não parava de tremer. Sentei na cadeira. Aí depois eu fui acalmando, acalmando, acalmando. Eu conto esses casos, meus irmãos e minhas irmãs, hilário, não é só para efeito de relaxar, nos contrairmos, não. Para que vocês possam entender que todos nós, antes de sermos espíritas, antes de sermos cristãos aqui na matéria, somos seres humanos, sujeitos a acertos, a erros, sujeito às quedas, sujeito a levantar. E assim a vida vai nos ensinando. Como disse uma vez quando perguntaram para o médium Chico Xavier, você se julga um homem perfeito? Perguntaram uma pergunta bem maliciosa para o médium Chico Xavier. Você se julga um homem perfeito? Ele disse assim, não,
Eu procuro acertar mais e errar menos. Eu procuro acertar mais e errar menos. E nessa vida, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos acertar mais e errar menos. Porque se a cura, se a saúde está dentro de nós, está nos nossos pensamentos, como disse Jesus, se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E é nesse sentido, é nesse aspecto de paz, de renovação, de sentimento de fraternidade, é que nós vamos conseguir a saúde espiritual, refletindo-se no nosso corpo físico, no nosso corpo somático. Ninguém paga sem estar devendo, ninguém recebe sem estar merecendo. Então, que rendemos graças à vida que nos concede, à oportunidade, à bênção da reencarnação. Aqui estamos. Viemos do mundo espiritual. E para o mundo espiritual um dia retornaremos. E que Deus possa sempre estar nos abençoando, nos dando paz, saúde e, principalmente, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, muitas realizações no caminho do bem. Porque caminhando com Jesus, se vai ao longe. Não desanimem, mesmo varando a sombra dos próprios erros, persistem no bem. Por quê? Porque no bem sempre valerá a pena. Sempre vai valer a pena estarmos no caminho do bem, independentemente da religião que estivermos assumindo aqui na Terra, aqui na matéria. Vivemos num mundo de violência, num mundo onde a maioria das pessoas são materialistas, onde as pessoas são egoístas, vivem só em torno dela. Mas lembremos-nos que a maior felicidade que nós podemos ter é fazer o outro feliz. Não há dinheiro que recompense. Não há consciência mais tranquila, consciência em paz, quando fazemos o outro feliz. Como já dizia o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, ainda eu, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens e a própria língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada adiantará, serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E que Deus possa abençoar, a amparar todos vocês que estão nesse momento nos confraternizando nesta comunhão de pensamentos e nessa comunhão de ideais. E que possa sempre o nosso Mestre Jesus, ele sempre possa estar conosco, hoje, agora e sempre. E que assim seja.